dia mais uma vez a todos. Agora, em gravação, estamos em mais uma reunião da Comissão de Gestão de Pessoas, Previdenciária e Trabalhista e Sindical da BIAB, do Sindibor e da Aresp. Nós estamos, eu sou Reinaldo Megna, o presidente executivo da BIAB e do Sindibor. Temos a honra da presença aqui do nosso presidente, Marcelo Zaidan. Logo eu vou passar a palavra para ele para saudá-los. Eu, inicialmente, vou agradecer aos nossos coordenadores já em sala, Sheila Saad, da RICA Associados, que iniciará a reunião falando sobre os aspectos de LGPD na parte de gestão de recursos humanos. Já abordamos esse tema aqui algumas vezes e ele, naturalmente, com o tempo, vai sofrendo novos contornos e talvez são esses os contornos que a gente vai conversar aqui hoje. Muito importante, somado à experiência de vocês, né? A Marisa entrou um pouquinho mais cedo na sala e estava contando para a gente sobre a experiência dela sobre o TISAX. Marcelo vai comentar sobre isso também. Então, obviamente que a experiência de vocês é o que torna essa reunião atual. E temos aqui também, na parte do escritório Correia Porto, doutor Lauro e o doutor Eduardo Correia, se eu estou certo, doutor Eduardo Pereira, perdão. Bom dia, estão aqui conosco pela Correia Porto, representando o escritório. Também nossos coordenadores na parte jurídica, trabalhista, e vão comentar aqui os impactos no âmbito contencioso do assunto. Doutor Paulo também está conosco, Oliveira Cardoso, nosso advogado sindical, também sempre esteve presente fazendo os aportes no que tange aí os impactos do assunto na área sindical, e aqui compõe o nosso grupo de coordenadores para o bate-papo. Dito isso, desejo uma boa reunião a todos, aberta como sempre, microfone, utilizem o chat, por favor, utilizem. Então, logo os expositores terminarem a fala, a gente encerra a gravação para voltar ao ambiente mais interno de comissão, e isso não os impede de também usar a palavra enquanto estivermos gravando. Marcelo, por favor, a sua saudação. Obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Obrigado a Sheila, doutor Eduardo, doutor Lauro, doutor Paulo, pela participação hoje. É um tema bastante importante. Estava se conversando a respeito do TISAX, que é uma certificação que as montadoras estão colocando, e o motivo dessa certificação é que existe uma transmissão de dados muito grandes entre as montadoras e os seus fornecedores, né? E isso faz com que exista uma preocupação que esses dados podem ser hackeados de alguma maneira. Então, é basicamente uma certificação ligada a 27001, onde você tem procedimentos para garantir que essas informações elas estejam protegidas, né? E acho que é por isso que está um pouco ligado à questão do LGPD, aí, a questão de proteção de dados, né? Então, você tem desenho, você tem informações técnicas que você acaba recebendo, e existe uma preocupação que essas informações, elas, de alguma maneira, elas têm que ser protegidas, muito parecido com as informações que existem das pessoas e todas essas questões, né? Então, um bom seminário aí a todos, que a gente, por favor, vamos começar aí, sem mais delongas, tem bastante assunto para o dia de hoje. Muito bom. E vamos iniciar com Obrigado, Marcelo. E enquanto você puder acompanhar a gente, será uma honra tê-lo aqui conosco e também os seus aportes durante o bate-papo. Vamos começar com a Sheila, na parte de gestão de pessoas. A Sheila me comentou que a apresentação dela hoje é mais breve, para deixar que os advogados possam trazer as novidades do tema para nós aqui. E então, Sheila, por favor, a sua apresentação já está aparecendo aqui para a gente e você pode começar. Obrigado. Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente.
A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da LGPD e eu pedi para fazer um pequeno adendo, porque o nosso tema de hoje é LGPD, privacidade de dados e departamento pessoal. A questão toda é que a gente precisa entender esses aspectos. Eu estou falando, estou só nivelando alguns conceitos. Todo mundo aqui é super tarimbado nesses aspectos de DP, RH, mas é só uma introdução para a gente conseguir entender até que ponto os impactos e os nossos processos de RH e DP precisam estar alinhados. Toda vez que a gente fala de DP, DP, na verdade, apareceu no governo de Getúlio Vargas para garantir, junto com a lei trabalhista, para garantir os direitos do trabalhador. E aí, a obrigação do DP é em relação aos aspectos legais. Só que a cada etapa do DP, que foi de 43 até a década de 50, que era a única área envolvendo gestão de pessoas dentro da empresa, foi aprimorar esses processos legais. E na década de 50, com a abertura do mercado, vieram alguns outros aspectos de desenvolvimento organizacional baseado em pessoas, mas é muito comum a gente observar os DPs dentro das empresas como a área mais dinâmica e mais demandada. Muitas vezes, aqueles aspectos de gestão de pessoas com foco no desenvolvimento organizacional, eles não acontecem com tanta demanda, fica muito mais restrito ao próprio DP, e muitas vezes a gente tem o DP junto com o financeiro. Por quê? Porque consolida-se lá uma série de dados, o fechamento do ponto, algumas questões de atestados, e aí manda-se junto com as outras demandas contábeis, financeiras, para o contador, e o contador consolida tudo. Isso funciona, e funciona em muitas empresas, mas hoje em dia a gente, com os aspectos que envolvem a legalidade, a gente andou falando aqui sobre lei de assédio, lei de igualdade salarial, a LGPD nós já falamos algumas vezes, como o Reinaldo mencionou, os processos estão ficando um pouco mais complexos. A Marisa trouxe a questão do TSAX agora, e o Marcelo complementou sobre a necessidade da certificação. Marisa está fazendo todos os cursos para a certificação e ela comentou que é uma certificação que não é barata. Então, o que está acontecendo conosco dentro das nossas empresas? Aquele modelo de DP que era mais simples ou que era o único requisito de muitas empresas para tratar dos seus colaboradores, está ficando menos eficaz. Ele pode até ser eficiente, a gente consegue fazer todas as tarefas, mas ele não traz o resultado adequado, por conta de todas essas demandas. Então, quando a gente fala em todas as atividades do sistema de RH que vocês veem aí na tela, tem sempre algum aspecto de DP e um outro aspecto de RH. Então, quando a gente fala de recrutamento, eu tenho algumas questões que são impactadas pelo RH, de como divulgar e tudo mais, mas eu tenho outras questões de DP, que é o formato como eu vou lidar com a seleção. E a seleção e o recrutamento ajustados, eu tenho a entrada das pessoas, que é um aspecto do registro do colaborador, que é um aspecto eminentemente de DP.
Então, todas as vezes que a gente fala de legalidade, nós estamos falando de DP. Todas as vezes que a gente fala de evolução nos aspectos de gestão desses colaboradores e desenvolvimento da empresa a partir dos colaboradores, nós estamos falando de RH. E aí, essas coisas têm que andar relativamente juntas. Por quê? Porque a falta de uma delas acaba ocasionando perda de produtividade ou perda de controle. Então, todas essas questões, elas são interdependentes e interagentes. Não dá para trabalhar com um aspecto de DP sem levar em consideração as questões que envolvem o desenvolvimento de pessoas. E por que que nós estamos falando isso? Porque quando nós falamos sobre LGPD, nós temos que pensar que um primeiro aspecto, a gente estava até falando um pouquinho sobre essa história do Sax um pouco antes da abertura da sala, e essas certificações essa certificação que está sendo exigida pelas montadoras, muito provavelmente, a partir inclusive daquilo que o Marcelo falou, ela precisa garantir que os processos estão adequados e que os processos andam no formato adequado. Então, quando eu não tenho o acompanhamento dos processos, muito provavelmente eu não tenho controle do dado. Então, em sistema, com os sistemas, isso fica muito mais fácil. E ainda tem muita empresa cujo sistema ou as pessoas não sabem quais são os pontos de controle, ou, muito provavelmente, o sistema atende alguns módulos e não atende todos, o que acaba ocasionando também a necessidade de um controle manual, que é passivo, muito mais passivo de erro do que o controle eletrônico. Então, a gente precisa ter a garantia de que os aspectos legais estão sendo cumpridos com o sigilo necessário e nós precisamos fazer, e isso é RH, que é aquilo que eu falei sobre o desenvolvimento organizacional. Precisa ter treinamento, precisa ter conscientização, precisa ter responsável, que é o DPO, para fazer a responsabilidade dessa rastreabilidade do processo, alguém que realmente responda por essas questões. Então, nesse sentido, a gente, como RH, precisa entender como os processos estão caminhando e precisa garantir que esses dados estejam sendo controlados da forma mais rígida possível, porque como os jurídicos aqui vão passar, a gente tem essa responsabilidade e vai ter que responder por isso. Então, eu queria fazer só essa observação, porque a gente precisa garantir que as nossas atividades dentro da nossa organização estejam desenvolvidas a contento. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa, eu estou à disposição, senão a gente já passa a palavra para os advogados. Tudo bem. Uma excelente abordagem inicial, Sheila, trazendo aí à tona a questão da responsabilidade, né, que o RH gradativamente vem assumindo, né, e o protagonismo que ele tem que ter, coordenando e conectando todos da empresa, né, porque não é mais o trabalho isolado do RH. Já não era há muito tempo, né, e cada vez menos. É isso aí. E doutor Eduardo, doutor Lauro, querem assumir a bancada? Reinaldo, ficamos aqui à sua disposição, assim como da dos demais. Perfeito. Eu passo a palavra para vocês e, se não abordarem a questão do TISAX, eu os convido a gente conversar isso ao final, para, inclusive, diagnosticar aqui se os participantes do dia de hoje estão passando pelo mesmo processo. Eu já deixo aqui a pergunta para que reflitam e, de repente, tragam para nós essas contribuições.
se estão passando por esse processo do TSAX, pois são fornecedores de montadora, como o Marcelo Zaidan já comentou, ela é equivalente à ISO 27001, mas, se não me engano, as montadoras não aceitam única e exclusivamente a 27001, você tem que ter o TSAX também. Quem já tem 27001 fica mais fácil de aderir ao TSAX, mas, enfim, parece que é um pré-requisito para trabalhar no mundo de OEM. Dito isso, se estão passando por esse processo, é interessante conhecer as experiências. Se não estão e terão, e eventualmente têm interesse de que a gente busque alguma solução coletiva no mercado. Não sei se isso é possível, mas, em havendo interesse, a gente pode colocar aqui nos nossos estudos para tentar buscar uma solução para vocês. Maravilha. Então, vamos lá, doutor Eduardo, por favor. Doutor Lauro. Na verdade, assim, nós aqui, a gente trouxemos aqui um convidado, um especialista no tema. Eu até esqueci de comentar. Não, perfeito. Eu estou aqui. Bom, primeiro, bom dia a todos. Reinaldo, Lauro, mais uma vez, Paulo, Sheila, Marcelo. Além da comissão tributária, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo que envolve especificamente a pauta de hoje, um assunto tão latente, tão preocupante, que é a LGPD. E aqui nós temos aqui um especialista no tema, um advogado, um parceirão mesmo, da mesma forma com que nós trabalhamos com todos os demais colaboradores e clientes. E aí trago aqui para todos, já deixar à vontade, o Dr. Jean Carlos Fernandes. Eu até fiz uma colinha aqui, né? Pedi para ele mandar um mini currículo, mas foi até um pouco desonesto comigo, porque eu fiquei chateado comparado com o meu mini currículo, né? Mas gente boa e especialista tem que ser assim mesmo. Então, uma pequena colinha aqui. O Dr. Jean, ele é advogado especialista em direito digital, com foco em proteção de dados e segurança da informação. Ele tem MBA em direito digital, ele é pós-graduado em direito e tecnologia da informação, pós-graduado em LGPD, privacidade e proteção de dados, e tem MBA em gestão e tecnologia em segurança da informação. Ele é, desculpe, ele é DPO certificado internacionalmente, presidente da Comissão de Direito Digital e encarregado de dados setorial da OAB subseção 104. Ele é membro efetivo da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo Estado. E assim como, né, um advogado premiado no programa Legal Consult da OAB São Paulo e membro do Comitê Jurídico da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do período 2019-2021. Então, com certeza absoluta, tem aí algo a agregar a todos. Já iniciou aqui a sua apresentação. Então, passo aqui a palavra. Jean, esteja totalmente à vontade. O Sindibor é um grupo, para assim dizer, né? Não vou falar sindicato nem associação, mas é um grupo que eu tenho a honra aqui de participar. Nós aqui temos a honra de participar e apoiar em diversas demandas. Então, sinta-se muito à vontade e, assim como os demais, também à vontade aí para eventual questionamento. Então, feitas as devidas apresentações, deixo aqui para o Jean ficar à vontade aqui em prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Eduardo, aí pela apresentação, pela referência. Em verdade, eu sou apenas um grande entusiasta aí do tema privacidade e proteção de dados pessoais. Acho que é um tema que está em construção e acho que estamos todos aprendendo aí sobre essa temática. E espero de coração poder contribuir aí com a audiência, né? Eu percebo que todos já têm bastante conhecimento com relação ao tema. A apresentação que eu trouxe aqui, mais para subsidiar aqui a nossa conversa, peço desculpas se ela for superficial alguns pontos, porque eu não tinha uma ideia muito clara, né, de como nós conduziríamos esse trabalho, e fique à vontade aqui para nós darmos outro direcionamento, tá? Agradeço a todos aí pela brilhante apresentação, a doutora Sheila, que trouxe contribuições relevantes sobre o tema.
Então, espero, de fato, contribuir. A LGPD ela poderia ser tratada de tanto LGPD e proteção de dados sobre vários recortes, né? É uma legislação aí que desde 2020 está em vigor, um tema em construção, a NPD trazendo novas diretrizes para nós aí a todo momento, mas eu espero que esse tipo de recorte que eu trouxe e que ele de fato vá contribuir, porque eu pensei aqui no recorte, pensando realmente na dor, na dificuldade do departamento pessoal, do departamento de recursos humanos, tá? Então eu vou passar muito breve, porque eu percebi que a audiência já tem domínio com relação ao tema, mas só para criar realmente um pano de fundo sobre alguns princípios e fundamentos da LGPD, sem os quais é impossível você direcionar qualquer requisito de adequação à lei. Tá? Então, o doutor Eduardo já trouxe aqui minhas credenciais, mas e aí não posso deixar de dizer, né, que a LGPD ela vem dentro de um contexto de uma sociedade cada vez movida a dados, uma sociedade data-driven, que a informação e os dados eles são insumos para a tomada de decisão estratégica, para o uso das novas tecnologias, mas o que é importante dizer que a LGPD ela não só protege o dado pessoal, né, mas ela protege, a bem da verdade, direitos e garantias fundamentais do cidadão, liberdade de expressão, o próprio liberdade religiosa, a não discriminação, né? E ela tem um ponto muito importante, que isso tem que estar no radar de qualquer gestor, de qualquer área de negócio, que a lei ela traz um fundamento muito importante, que é a autodeterminação informativa, porque há uma grande confusão entre privacidade e proteção de dados pessoais. A LGPD ela protege também a privacidade, mas não apenas a privacidade. E a proteção de dados pessoais, ela nada mais é que uma evolução da privacidade, né? E aqui pensando na privacidade como o direito de estar só, né? Aquele direito à liberdade negativa que era a concepção inicial. Hoje não. A autodeterminação informativa, até em razão dessa introdução que eu trouxe, de uma sociedade movida a dados, com grande volume de dados, hoje existe uma grande dificuldade do próprio sistema jurídico e das próprias tecnologias, garantir a privacidade como era concebida, como era pensada anteriormente. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela trouxe o fundamento da autodeterminação informativa, que é permitir que o titular de dados ele tenha controle sobre seus dados. E quando você pensa na proteção de dados sobre essa perspectiva, muda toda a racional. E aí você vai entender como se origina o direito a os princípios da transparência, do livre acesso, que é muito mais que não ter acesso aos dados. Em primeiro plano, né, permitir que o titular ele tenha a gestão de seus dados, que ele saiba onde estão os seus dados, que ele tenha a garantia de que aquele agente de tratamento ele garante a segurança dos seus dados, né, que ele usa medidas preventivas para proteger os dados pessoais e garante os direitos de acesso, de eliminação, entre outros. E dentro desse contexto, né, pensando na indústria, principalmente na indústria 4.0, então, e o RH, o departamento pessoal, ele não foge muito dessa realidade. Vocês mencionaram aqui sobre o sistema TISAX, da certificação digital, que está dentro desse contexto, né, de como as empresas elas podem se beneficiar das tecnologias habilitadoras para impulsionar os seus negócios. Então, aqui eu cito alguns exemplos, o próprio Big Data, a própria computação em nuvem, a realidade aumentada, por que não falar em realidade aumentada dentro do contexto do departamento pessoal numa ação de treinamento, né? Então, todas essas tecnologias, de alguma forma, em alguma medida, elas utilizam dados para subsidiar, né? E aqui eu não estou nem mencionando o grande hype do momento, que é a IA e a IA generativa, né? Então, elas utilizam dados e, por vezes, dados pessoais que precisam ter alguns certos cuidados pensando em LGPD. Então, por que o tema é relevante? Aqui eu vou passar bem rápido essa parte conceitual para a gente entrar nas dores realmente do departamento pessoal e de RH. Então, a lei é de 2018 e ela entrou em vigor em 2020, né? Se criava uma expectativa, aqueles que acompanharam o tema, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela seria um pouco mais rigorosa com relação à aplicação de multa. E para alegria de uns e para surpresa de outros, isso não aconteceu. Quem acompanhava o tema sabia que esse apetite sancionador não ia ocorrer de fato pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas o efeito que se esperava e de fato aconteceu foi uma autorregulamentação.
Ou seja, se criar uma cultura de proteção de dados pessoais e os próprios agentes de tratamento começarem a cobrar a adequação da LGPD. Então, é muito comum, quando você vai prestar serviço para alguma empresa, ela exija que você esteja adequado à LGPD por conta para que isso acaba não implicando um risco para aquele tomador de serviço, né? Então, eu trouxe aqui algumas notícias, né, do portal de privacidade, do próprio Valor Econômico, que houve um aumento significativo. Aqui eu não estou falando de sanções pela ANPD, mas de decisões judiciais que, em alguma medida, elas estavam fundamentadas na LGPD, seja da esfera civil, seja da esfera trabalhista, né? Então, ou seja, decisões judiciais relacionadas à LGPD cresceram 85% neste ano. Então, essas informações eu posso compartilhar o link da fonte. Então, em alguma medida, a LGPD ela acabou movimentando, né? Ela acabou jogando um feixe de luz para um tema que era, de certa forma, um pouco relegado pelas empresas, que era a segurança da informação. Então, as empresas começaram, de alguma forma, a se preocupar com segurança da informação. Então, estamos falando de uma lei que ela tem 65 artigos, né? Então, ela tem vários requisitos, e aqui é importante dizer que esses requisitos eles são requisitos técnico-jurídicos e requisitos técnicos de ciência da computação, de segurança da informação, é uma legislação de natureza híbrida, então é muito complexo, eu acho que é quase que impossível você endereçar um processo de adequação sem considerar os aspectos jurídicos e sem considerar os aspectos de tecnologia da informação e de gestão de processos, né? Então, aqui, obviamente, a lei ela vai trazer os princípios, ela tem como fundamento principal a boa-fé no tratamento dos dados pessoais, né? Mas não só basta a boa-fé, né? Você tem que observar toda a rede principiológica, todas as bases legais, e entender em verdade, que qualquer movimento que se faça com os dados, seja armazenamento, eliminação, modificação, implica numa operação de tratamento de dados pessoais, então isso precisa ser considerado pelos agentes de tratamento. Mas o que é importante, né? O que é importante considerar, né? Tão importante quanto é que, ainda que você observe alguns requisitos da lei, os princípios são muito importantes, né? Então, considerar aqui o princípio da finalidade, ou seja, aquela operação de tratamento, ela visa a cumprir qual finalidade? A garantir o princípio da necessidade, que esse tratamento ele seja baseado no mínimo necessário para se viabilizar aquela operação de tratamento, aquele processo de negócio. A questão da prestação de contas também, é só para citar alguns exemplos, né? Ou seja, que não basta você fazer a coisa certa, você precisa documentar. Então, a lei traz a necessidade lá de você ter o registro das operações de tratamento, ou seja, a necessidade de você ter o inventário de todos os dados pessoais, né? É como se fosse o livro caixa dos dados pessoais. A necessidade de, em alguns casos, quando você tiver uma operação de tratamento que envolva, por exemplo, dados sensíveis, você ter o relatório de impacto da proteção de dados pessoais, que, fazendo uma analogia, é muito semelhante ao relatório de impacto ambiental, ou seja, se você vai utilizar dados pessoais em grande volume e se você vai usar uma base legal um pouco mais sensível, é importante que você faça um relatório de impacto que descreva lá a finalidade do tratamento, quais controles de segurança são aplicados para aquela operação de tratamento, para que possa validar. Então, em verdade, a lei ela não, em nenhum momento ela proíbe o uso dos dados pessoais e nem o tratamento, ela racionaliza. Então, é muito importante ter isso em mente, porque não basta você ter a boa-fé, que é um princípio importante, a boa-fé objetiva, né? Você precisa demonstrar que o seu uso de dados, ele tem como objetivo cumprir uma finalidade lícita, né? E que você aplica todos os controles necessários para proteger aquela informação. E aqui os controles, novamente, não são apenas controles técnicos, né? Você usar um antivírus, ou você ter um firewall na empresa, quaisquer que sejam as soluções técnicas para a proteção de dados pessoais. É importante que você tenha tudo isso documentado, para que eventualmente, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ela requisitar, você tenha isso documentado, né? Aqui foge um pouquinho a lógica do jurídico, do contencioso, né? Que quando você tem uma demanda, você busca as evidências e as provas para apresentar a sua defesa. Aqui não, você precisa ter isso previamente documentado, né? Você precisa estar accountable com a lei, você tem que demonstrar que você cumpre os requisitos. E aqui eu não vou falar sobre a definição de dado pessoal,
mas vou jogar um fecho de luz com relação à questão do dado sensível, porque nós sabemos que dentro do processo de negócio, né, do RH, e a doutora Sheila mencionou com muita propriedade que é a diferença de departamento pessoal e de RH, invariavelmente há o tratamento de dados sensíveis. Então, com relação a esse, o cuidado é muito maior, porque o dado sensível é aquela categoria de dado especial que, se houver um vazamento, uma violação de dados, ela pode trazer um grande impacto para o titular, principalmente de natureza discriminatória. E aí, pensando no titular de dados, né? Então, quem é o destinatário da LGPD, né? A quem a lei quer proteger? O titular de dados, que são aquele a qual se refere os dados pessoais, que pode ser tanto, né, que falando de RH, a gente pensa sempre no colaborador, mas um cliente, quando a empresa tem uma operação B2C, né, uma relação diretamente com o consumidor, então ela vai ter que ter esse olhar para o titular de dados, que é o seu consumidor. Fornecedores de serviço, prestadores de serviço, porque nessa relação B2B existe a troca de informações, então ainda assim tem que se ter esse cuidado com os dados pessoais, mas falando em departamento pessoal, em RH, principalmente com os colaboradores. E aqui eu já mencionei a questão de que tem que tomar cuidado, porque a lei ela protege não só o dado online, mas também o dado que está no papel físico, nos arquivos, né? Ou seja, não é só o dado online. E dificilmente a empresa que manipula o dado de alguma forma, ela vai fugir do que a lei define como operação de tratamento. Ou seja, qualquer movimentação que a lei faça, qualquer movimentação que a empresa faça com os dados pessoais caracteriza uma operação de tratamento. E aí tem duas figuras importantes na LGPD, que é o controlador operador, que acho que todo mundo já tem essa consciência, né? O controlador é aquele que dá as diretrizes, que define as finalidades e uso dos dados pessoais. Então, eu trouxe até alguns exemplos aqui. O operador é aquele que trata os dados pessoais em nome do controlador. Então, se nós pensarmos aqui, nesse meu primeiro exemplo, aqui numa situação de uma compra online, onde o titular dos dados, né, o consumidor, ele através da plataforma do Mercado Livre faz uma compra e recebe a mercadoria pelos correios. Então, nessa situação, veja que o controlador, o responsável direto pelos dados, é o Mercado Livre, né? Porque ele que vai definir, ele que vai determinar, olha, você, o correio é que vai fazer a entrega, como poderia ser uma outra empresa. Então, ele que toma as decisões e define as finalidades do tratamento dos dados pessoais. Mas se pensarmos numa situação na qual, ou seja, o mesmo correio, quando ele encaminha o entregador para levar a correspondência, nesse caso, em relação ao seu funcionário, ele é controlador, né? Então, é importante entender esses papéis. Então, quando a gente pensa no RH e departamento pessoal, a empresa, geralmente, ela tem o papel de controlador, então ela é responsável pelo tratamento, ela vai ter que cumprir com mais seguros os requisitos da própria LGPD. E quando eu mencionei que a lei ela não veio para inviabilizar, e esse ponto aqui é importante, ela não veio para inviabilizar nenhuma operação de tratamento, ela veio para racionalizar, então ela traz 10 hipóteses que permitem a empresa tratar dados pessoais. E aqui é importante também desmistificar a questão do mito do consentimento, né? Porque na grande maioria das empresas tem uma falsa percepção de que o consentimento é a base legal rainha, a base legal que legitima toda operação de tratamento. Pelo contrário, o consentimento ele é uma base de dados até sensível quando nós pensamos dentro do Departamento de Recursos Humanos e de RH. Porque o consentimento ele tem um requisito que ele precisa ser livre, expresso e informado. E quando nós estamos dentro de uma relação de emprego, né, uma relação onde você tem a figura do empregador e do empregado, existe uma hierarquia, é bem complexo, é bem difícil você justificar essa liberdade para que o titular, o funcionário, dê o consentimento, né? Então, é muito comum os departamentos de RH, o departamento pessoal, tentar resolver uma operação de tratamento de dados pessoais, obtendo o consentimento, obtendo a autorização do colaborador. Isso é muito frágil, porque você consegue derrubar esse requisito tão importante, né?
que é a questão da liberdade de autorizar o tratamento dos seus dados pessoais. Mas, em outra perspectiva, as operações de tratamento dentro do recurso humano, né, os seus processos de negócio e as suas atividades, via de regra, elas estão pautadas, obviamente, na boa-fé, mas em alguma dessas bases legais. Por exemplo, cumprimento de obrigação legal. Então, muitas vezes, o empregador ele utiliza os dados pessoais para cumprir uma obrigação legal, ou eventualmente, para execução de um contrato de trabalho, né? Ou para atender o interesse legítimo do controlador. Eu não vou entrar no detalhe de cada base legal, mas o que é importante saber, deixar claro, né? Obviamente, aqueles que não têm esse conhecimento, que o consentimento não é a única base legal, e aqui é a base legal mais crítica, porque ela pressupõe que a empresa ela tem que fazer essa gestão do consentimento, que se eventualmente um colaborador ou um cliente ele questione, né? Lembrando que ele tem o direito ao acesso à confirmação se há tratamento dos dados pessoais, a empresa tem que estar pronta para poder prestar esse tipo de conta. Então, geralmente, quando nós fazemos programas de adequação, nós buscamos evitar ao máximo, claro, dentro de uma racional jurídica, utilizar a base do consentimento, até porque a lei nos franquia 10 possibilidades, né? E aqui eu destaquei as que são mais utilizadas no dia a dia do Departamento de Recursos Humanos e Departamento Pessoal. Então, a doutora Sheila também falou sobre a questão da importância do encarregado de dados. Então, assim, a LGPD, lá no artigo 41, ela fala que todo agente de tratamento, todo controlador precisa nomear o encarregado de dados. E só lembrando que recentemente saiu a regulamentação, né, dessa atividade. Então, a lei já previa no artigo 41, mas a NPD liberou agora uma regulamentação específica, né? O que nos surpreendeu no seguinte sentido, que ampliou um pouco as funções e as atribuições do encarregado de dados, porque nós imaginávamos que o encarregado de dados, né, que é o que a lei fala, que ele tem a função de aceitar as reclamações dos titulares, ser o canal de comunicação entre a NPD e o controlador, mas trouxe outras atribuições que é participar realmente do dia a dia do programa de adequação LGPD das organizações, ou seja, apoiar na elaboração desses relatórios de impacto, né, quando a lei prevê lá, no artigo 38, por exemplo, algumas situações que é necessário você gerar esse relatório de impacto, né? Você ajudar na implementação de medidas técnicas ou administrativas, não? Então, entender para aquela operação de tratamento, quais são as medidas de segurança que devem ser implementadas, tudo isso em conjunto com o departamento jurídico, com a área de TI, com a área de segurança da informação, e lembrando que a NPD deixou bem claro que a responsabilidade com relação à adequação continua sendo do controlador da empresa, mas o encarregado ele passa a ter um papel muito importante, né, nessa gestão do programa de privacidade e na análise dos processos realmente de LGPD dentro da organização. Então, aqui todos já estão cansados de saber a questão das sanções, né, que a própria LGPD ela prevê, mas o mais importante é pensar que tão importante quanto a questão das sanções, que nós observamos poucos casos, né, desde a vigência da lei, é a questão reputacional que pode envolver isso, né, a questão de confiabilidade e credibilidade no mercado. Mas aqui eu trago a parte assim, pensando um pouquinho mais na questão da organização, do departamento de RH. Então, assim, hoje qual que é a realidade das empresas, né? Grande volume de dados pessoais, inclusive dados pessoais dentro dos processos de negócio, tratamento de dados pessoais de funcionários, colaboradores e parceiro comercial. Uma coisa importante que tem que ser observado, hoje a terceirização ela ganhou muito destaque, né? As empresas estão muito focadas no seu core business e muitas vezes elas terceirizam alguns processos de negócio, inclusive departamento pessoal, benefícios, folha de pagamento. Então tem que ter um cuidado muito grande nessa relação, né? Que nesse caso a empresa figura como controladora e essa empresa contratada, via de regra como operadora, em alguns casos ela também pode figurar como controladora conjunto. Então é muito importante que tenha esse documento, esse contrato, né, esse acordo de tratamento de dados pessoais com esse parceiro de negócio, lembrando que numa eventual violação de dados, veja que eu não falei vazamento de dados,
porque outro ponto importante também é entender que quando nós falamos de infração LGPD, não necessariamente estamos falando de vazamento de dados, né? O que é uma violação de dados? Quando você tem uma operação de tratamento e você não cumpre, por exemplo, uma base legal correta. Imagine que numa operação de tratamento, o exemplo que eu trouxe da questão do consentimento, que é uma base de dados, né, que ela é sensível, né, pensando no departamento de RH, em razão porque você não consegue, muitas vezes, justificar que aquele consentimento foi dado de forma livre. Então, imagine que o empregador utiliza a base de dados do consentimento quando deveria ser outro tipo de base legal. Então, isso é uma violação de dados pessoais, embora não seja um vazamento. E aqui, o serviço de computação em nuvem também é muito utilizado, ou seja, esse armazenamento de dados em nuvem também é uma realidade das empresas, né? Hoje todo mundo usa o serviço de nuvem e existe claramente na grande maioria das empresas uma ausência de política de retenção. Então as empresas acabam armazenando os dados por tempo maior do que o necessário. Então, além de ser um risco muito grande, né? Porque quanto mais dados você armazena, mais risco, e numa hipótese de vazamento, isso pode trazer grandes impactos para a organização. Então, eu trouxe aqui, a doutora também, Sheila também mencionou um pouco, né? Mas é importante, e aqui só para fazer um pequeno recorte, então, dentro do departamento de RH, pensando que é uma área de negócio, de apoio, né? Aos processos primários, nós temos o próprio departamento pessoal, que tem algumas atividades aqui, como eu mencionei, férias, rescisões, adiantamento, 13º, e-social, aqui recrutamento e seleção, você tem a questão do recebimento do currículo, aquela operação de background check, a investigação interna, né, que algumas empresas ainda adotam na contratação, até no próprio processo de seleção, a questão de avaliação e desempenho, onboard, treinamento, indoor marketing, ou seja, toda esses processos de negócio, eles precisam ser mapeados, né? Então, o artigo 137, ele fala do registro das operações de tratamento. Então, para que eu saiba a sensibilidade desses dados e para que eu saiba também qual controle eu devo aplicar, seja esse controle jurídico ou o controle técnico, eu preciso mapear essas informações, né? E, novamente, a NPD também, ela trouxe um modelo de o que alguns chamam de roupa, né? É, que é o registro das operações de tratamento, outros chamam de data mapping, né? Que nada mais é que você inventariar os dados. Porque só com esse inventário de dados que eu consigo atribuir a base legal, eu consigo identificar a base legal. Lembra que lá a LGPD ela traz o princípio da prestação de contas, então eu preciso estar apto a prestar conta a qualquer momento para um parceiro de negócio, para o judiciário, mas principalmente para a NPD. Então eu preciso ter esse registro das operações de tratamento para que eu possa colocar a base legal, para que eu possa dizer quais controles devem ser aplicados. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, de quando nós fazemos esse tipo de mapeamento de operações de tratamento que nós identificamos em cada processo de negócio dentro do RH. Então, eu considero, por exemplo, recrutamento e seleção como processo de negócio, benefícios e serviço social como um processo de negócio, treinamento e desenvolvimento como processo de negócio. Então, e lembrando que, claro, que o RH ele vai lidar com dados sensíveis, que precisa ter uma atenção especial, né? Porque a lei ela traz como regra geral, né? E aqui lembrando que os dados sensíveis são dados de origem racial, étnica, religiosa, opinião política, de caráter filosófico ou político, saúde ou vida sexual. Há uma discussão se esse rol ele é exemplificativo ou taxativo. Você vê que eu coloquei uma observação aqui que, em princípio, o gênero não seria um dado sensível, mas dependendo do contexto, ele pode implicar numa hipótese de vazamento e discriminação. Então é importante que tenha uma análise contextual. Então, novamente, eu volto na questão da importância de se mapear os dados, né? De se mapear os dados para eu saber qual que é o contexto que está inserido naquela operação de tratamento. Veja que, via de regra, a lei fala que para dado pessoal, ou seja, sensível, a base legal, nesse caso, é o consentimento. Mas ele poderia correr também outras hipóteses, né?
quando o titular ou responsável legal consentiu, né, que é a questão do consentimento, para cumprimento de obrigação legal. Então, na questão de medicina e segurança do trabalho, isso é muito comum, mas veja que eu preciso mapear essa operação de tratamento e dizer o seguinte, ó, nessa operação de tratamento, nessa atividade, a base legal é o consentimento. E até justificar ali brevemente, né, para manter esse livro caixa dos dados. Para exercício regular de direito, para proteção da vida, mas aqui é só importante, aqui a ideia é destacar, né, que se tratando de dado sensível, tem que ter um cuidado um pouco maior, tá? E aqui eu estou trazendo os principais pontos, né, de atenção dentro do Departamento de Recurso Humano. Então, quando falamos de recrutamento e seleção, é importante lembrar que o processo de recrutamento e seleção, na hora do recebimento do currículo, a base legal, veja, que ela vai ser a execução do contrato, porque eu tenho um procedimento preliminar à contratação, ou seja, vai nascer possivelmente aqui um contrato de trabalho, né? Então eu posso coletar esses dados, eu não preciso pedir o consentimento nessa situação para poder receber o currículo do candidato. Entretanto, se eu tomar a decisão de armazenar esses currículos para eventual, se houver uma abertura de outro processo seletivo, nesse caso eu preciso solicitar o consentimento. Aqui eu chamo a atenção para a própria CLT, que ela fala da questão da exigência da experiência, que não pode ser superior a 6 meses, então isso tem que ser contemplado também quando nós pensamos nessa fase pré-contratual, né, do recrutamento de seleção, e a proibição também da exigência de exames que possam incorrer aqui em prática discriminatória. Isso acontece invariavelmente, né? Já teve situações no escritório de ser solicitado o exame e ter constatado que o candidato era soro positivo e ele ser excluído do processo seletivo. Então, alguns cuidados precisam ser tomados, né? Outro ponto que eu acho crítico aqui também dentro do Departamento de Recursos Humanos e Departamento Pessoal é a questão da avaliação de desempenho, porque hoje é muito comum se usar processo automatizado para poder fazer essa avaliação. Isso na fase pré-contratual, ou até mesmo quando o colaborador já faz parte dos quadros da empresa, né? E aí lembrando, chama atenção aqui para o artigo 20, que ele fala que quando você tem uma decisão automatizada, que possa afetar direitos do titular, no caso, o desempenho dele, ou até eventual seleção dentro do processo, ele tem direito à revisão. Então, tudo isso precisa ser considerado dentro do programa de adequação LGPD. E também a questão também que o artigo 12 fala que se a operação de tratamento, ela, de alguma forma, ela fizer inferência que defina o perfil daquele candidato também, isso passa a ser independente de qualquer questão a ser dado pessoal. Outro ponto de atenção também são as ações afirmativas de igualdade e diversidade, que até em razão dessas pautas que estão bem fortes, né, na atualidade, da questão de gênero e diversidade, né? Nesse caso é dado sensível. E, novamente, a lei ela não inviabiliza a operação de tratamento, né, o uso dos dados, mas ela racionaliza. Então é importante que a empresa ela pode e deve, né, até existem algumas legislações que falam sobre essa questão, né, das ações afirmativas, mas tudo isso precisa estar muito bem documentado dentro de políticas, dentro de normas, né? Então não basta você utilizar o dado, no caso dado sensível, né? Dentro de uma ação afirmativa, mas isso não está lastreado dentro de uma política, dentro de um programa de governança da organização, porque vai incorrer, obviamente, aqui numa violação de dados. Então, novamente, chama a atenção da questão do mapeamento, de você ter políticas e regulamentos que seja orgânico, né? Que eles conversem com todo o programa de adequação da empresa, né? Outro ponto sensível também é a questão do background check, né, que são as investigações corporativas. Então, o próprio TST já tem alguns pontos, né, que ele diz que a questão de antecedentes criminais deve ser utilizado com muita cautela, exceto se o cargo, se a função exigir fidúcias, né? Então, aqui uma atenção especial com relação à solicitação de antecedentes criminais, referências e antecedentes laborais, né? Dados relacionados à vida e à saúde. E aqui, novamente, enfatizando que a lei não é que ela proíbe, mas isso tem que estar muito bem
fundamentado numa política, nesse registro das operações de tratamento. Então, se eu posso, se exigir o cargo, né, fazer uma investigação corporativa ou background check, mas isso precisa estar documentado, isso precisa estar muito claro na documentação apropriada do programa de adequação. Então, só passando rapidamente aqui os principais pontos de atenção. Então, assim, em algumas situações, nós vamos ter a utilização de dados biométricos de saúde dos colaboradores, dados de candidatos não selecionados, foi o exemplo que eu trouxe, né? Teve processos de recrutamento e seleção, o candidato não foi selecionado, mas a empresa resolveu armazenar esse dado no banco de dados. Pode fazer, mas vai ter que ter um cuidado especial. A base legal não é mais execução de contrato, aqui eu preciso ter o consentimento e preciso cumprir todos os princípios da LGPD. A questão da exposição de imagem dos colaboradores também é um ponto de atenção. A questão que já foi mencionada também do contrato com empresas terceiras, dentro dessa dinâmica do foco no core business e da terceirização. Então, invariavelmente vai haver o compartilhamento de dados com o terceiro. Então, isso tem que estar muito bem lastreado dentro da política e dos acordos de tratamento de dados pessoais, né? Tudo com foco no risco do negócio, né? A questão da investigação interna e o monitoramento do ambiente, lembrando também outra realidade também, que é o fato dos colaboradores eles utilizarem muitas vezes os seus dispositivos pessoais para atividades profissionais, né? Então, há uma discussão como que fica a segregação do que é pessoal, o que é informação da empresa. Isso, novamente, precisa estar muito claro na política. E aqui, já encaminhando para o final, então, assim, é bom reforçar também essa questão, né, desmistificando a LGPD, né? Então, quando nós falamos de privacidade, né, privacidade e proteção de dados pessoais, é bom entender que não é apenas política de privacidade, que não é apenas ter um banner de cookies no site, não é apenas você ter contratos e causas padrão, termos de consentimento que não estão alinhados ao negócio, você investir em soluções de antivírus, de firewall, ou seja, de segurança da informação. É importante também observar as bases legais, a boa-fé, toda a questão principológica, a gestão de risco, governança de dados, políticas e procedimentos internos, para que isso, de forma orgânica, de fato, vá proteger os direitos e garantias fundamentais dos titulares. Lembrando que tudo isso tem que estar, é importante que se faça uma avaliação inicial, né, para que se identifique os gaps, né, dentro desse processo de negócio da organização. Então, geralmente nós montamos essa cadeia de valor da empresa, entendemos os processos primários, os processos secundários, a partir daí identificar quais processos existe um fluxo maior de dados pessoais, e aí, a partir daí nós detalhamos para identificar as atividades e operações de tratamento, para a partir daí você elaborar as políticas, elaborar as medidas, tanto sejam técnicas, sejam jurídicas. E aqui, rapidamente, um checklist de conformidade. Então, assim, a importância, ainda mais agora com o recente regulamento aí, a norma editada pela NPD, é importante a nomeação do encarregado de dados, seja ele interno, seja ele externo, que ele tenha um olhar mais atento aí com relação à questão da proteção de dados e o programa de governança da organização, né? O mapeamento dos processos, que só a partir daí que é possível entender como a empresa trata dados pessoais e identificar as fragilidades e os riscos. Ajuste das bases legais, que é em cada processo você identificar as bases legais. Ajustes contratuais, então a parte contratual é muito importante, contrato de trabalho, regulamento empresarial, contrato com terceiro, a política de privacidade, né? E inevitavelmente o investimento aí em tecnologia, em segurança da informação. E tão importante quanto são os treinamentos para os colaboradores, né? Que é o que acaba sendo um elo mais frágil de toda a cadeia aí, né? Então não adianta investir em documentação, em tecnologia, e o colaborador não está preparado, o funcionário não está preparado aí para manusear os dados pessoais no seu dia a dia. E aí, por fim, né? Só mencionando aqui que hoje a NPD ela tem uma gama muito grande de diretrizes, de normas, de guias orientativos que vai ajudar certamente as empresas a endereçar aqui os itens de adequação LGPD. Procurei ser o mais breve possível aí dentro do contexto, fico à disposição para falarmos de questões mais potenciais, mais
mais precisas, mais relacionadas do dia a dia de vocês aí, e fico à disposição. Doutor Jean, muito obrigado. E parabéns pelo acervo e pela poder de síntese aí de cobrir o assunto em 40 minutos. E eu até pergunto, aberto aqui a palavra a todos. Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta. Eu gostaria de saber se seria interessante um novo encontro para tratar de forma prática os casos mais importantes que você trouxe aplicáveis ao RH. E que nós pudéssemos, de repente, torná-los um exercício de efetivamente como deve se lidar com algumas frentes de questões aí, que, na verdade, eu acredito que questões básicas, exceto as empresas que lidam com ERP e as instruções já estão contidas na plataforma que contratam, mas demais empresas podem se deparar com a dúvida de que, ok, eu criptografo essa informação, eu tenho que anunciar a minimização desse dado, eu tenho que anunciar que o dado foi deletado, qual é o dado efetivamente que eu considero como de pessoa física, eu devo considerar um contato comercial cujo o e-mail da pessoa é devendas, @vendas empresa, o domínio é empresarial como dado pessoal, ou neste caso não. Se acompanha o nome pessoa física com o cadastro pessoa jurídica, essa combinação ela deve ser considerada pessoal ou profissional. Então, eu acho que são os detalhes que aí sim é a realidade do dia a dia do RH, e eu já vi N apresentações, N não, mas algumas, e eu vejo que há uma evolução de interpretação dessas questões elementares que eu fiz aqui ao longo do tempo. E acredito que isso tenha amadurecido, e seria muito interessante ouvi-lo, em relação a essa filigrana do tema. Passo aqui para o Dr. Paulo, dar para nós aqui uma palhinha sobre a questão sindical. Por favor, Dr. Paulo. Bom, como nós já estamos esgotando o tempo aí, já esgotamos, né? E após aí a brilhante apresentação do Dr. Jean, sobre o ponto de vista sindical, não, o que eu posso acrescentar? É que a matéria de proteção de dados, ela começa também a ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho, né? De uma forma incipiente, né? Ao começo, né? Eu tenho observado aí que alguns acordos já tratam dessa matéria e acho que isso é importante também, né? Lembrando que se há uma previsão numa norma coletiva, eventualmente em um processo judicial, a empresa também pode até fazer uso disso, né, na sua defesa, né? Ela pode tratar de alguns aspectos, né, se tiver essa previsão, e principalmente lembrando que hoje nós temos também o negociado prevalecendo sobre o legislado, né? Então, eventualmente, alguns pontos aí contraditórios, né? Se as partes eventualmente chegarem ao consenso, né? Onde prevaleça aí o bom senso, a boa-fé, né? Nós poderíamos estar disciplinando alguns pontos da LGPD, né? Que provocam muitas controvérsias, né? Em uma norma coletiva de trabalho, né? Então, de forma rápida, é isso. Eu vou até dar um exemplo de uma convenção coletiva onde as partes, por exemplo, estabeleceram que eventuais pedidos de informação dos titulares de dados serão respondidos em 10 dias. Então, você vê, eu estou tratando de um tópico, né? Qual é o prazo, né, que eu devo atender à solicitação, né, de informações dos titulares, né? Qual é o prazo que eu tenho para responder isso? Então, a convenção coletiva de trabalho é um instrumento que pode ser utilizado, né, para tratar desse aspecto, né, assim como de outros também, né.
Outro ponto importante que eu também observei aí a nível de convenção é que, eu vou até ler aqui algum trecho, né, que é extensa. Em face da lei que trata da LGPD e atos normativos dela decorrente, as entidades convenientes estabelecem que os dados dos trabalhadores, tais como CPF, remuneração, data de admissão, demissão e dependentes, e os demais dados necessários para atender às normas trabalhistas, fiscais e de segurança do trabalho, né, ligados, né, à atividade laboral, serão tratados de acordo com a legislação que trata dessa matéria. Então, você vê que, né, a gente pode estar destacando isso em norma coletiva, né, tratando de alguns aspectos, né, e também pode ser utilizado eventualmente até numa defesa processual, né? A empresa, o empregado pode alegar alguma coisa, eu posso demonstrar que aquilo que foi executado, aquilo que foi feito, né, além de não ofender a legislação que trata da matéria, também há uma previsão legal aqui na nossa norma coletiva, né? Uma vez que o acordo hoje e as convenções elas também prevalecem sobre o legislado, ok? Então, de forma rápida, é isso, Reinaldo. Excelente. Doutor Jean, se tiver algum comentário sobre essa parte sindical, lá no começo a gente dizia assim, né, se a convenção coletiva tem força de lei, né, uma base legal mais aplicável no que tange a LGPD seria o cumprimento de obrigação legal, né, ou regulatória, né, ou cumprimento de contrato. Ainda assim, não afastando a obrigação da empresa de tratar e cuidar dos dados. Isso não significa que ela tenha isenção de responsabilidade, mas o âmbito do enquadramento, não deixando de colocar como ato mais relevante o negociado prevalecendo sobre o legislado, mas consistia nessa explicação de como permitia-se que uma convenção coletiva, por exemplo, prevesse o compartilhamento de dados. Isso prevalece, doutor Jean? Você tem visto alguma coisa diferente em relação a essa matéria? Olha, eu acho que é um movimento natural, né? Porque tanto o acordo quanto a convenção coletiva, ele entende melhor a dor daquele segmento. Então, eu acho que é um movimento bem interessante, né? Em algumas situações que tenha lacuna, ou que seja dentro da realidade de segmento, você ter alguns artigos da LGPD, né? Que tocam na questão da proteção de dados dentro do acordo da convenção coletiva, né? Agora, claro que, obviamente, vai ter uma discussão, né? De eventual conflito, né? Mas eu acho que ainda assim pode proteger aquele segmento, de novo, porque realmente ali vai estar muito mais dentro da realidade daquele segmento, né, daquele setor. Agora, o que me chamou a atenção, de fato, o exemplo que o Dr. Paulo trouxe, né, é a questão do prazo para atendimento dos direitos titular, 10 dias, quando a LGPD fala em 15, né? Então, algumas questões vão ter que tomar um pouco de cuidado para não haver um conflito, inclusive para pior, né? Que nesse caso eu não sei o que se entendeu, né, para estabelecer um prazo de 10 dias, né? Eu acredito que aí foi o pleito até das entidades de trabalhadores, né? Achando que o prazo de 15 dias era excessivo, né? E que Sim, 10 seria o suficiente para suficiente, responder a uma dúvida do titular, né? Do dado. Mas é Eu interessante que acredito, não participei dessa negociação, mas acredito que foi nessa linha, né? Porque a gente sabe normalmente que todas as cláusulas de normas coletivas, normalmente elas são mais benéficas do que a própria legislação, né? é, E isso é um caso típico, né? O me prazo chamou a da lei é atenção. 15, mas aqui é 10, evidente, para essa categoria profissional envolvida nessa negociação, né? Da mesma forma que alguns segmentos, por alguma razão, podem falar, olha, 15 é insuficiente, né? Nós temos a nível nacional, isso demanda muito tempo, nós precisamos de 18 dias. Mas, Sim, pô, e aí, vai prevalecer? Vou ofender a lei ou o negociado vai prevalecer sobre o legislado, né? São interessantes essas matérias, né? Eu acho que a Justiça do Trabalho e o próprio Supremo hoje, né, tem valorizado muito as normas coletivas, né? Olha, então, se as partes, né,
assim entenderam, né? Evidente, seguiram todo o trâmite legal, né? Para poder produzir esse instrumento, né? Então, eu acho que ele deve ser respeitado. Excelente, doutor Maravilha. Paulo. Muito boa atualização. E a gente precisa trazer esse tema sempre à baila, porque o judiciário ele costuma mudar suas opiniões, né? Repentinamente, sem nos avisar, né? E obrigado. Eu vou pedir mais 3 minutos e meio, por gentileza. A Sheila tem aqui um lançamento para fazer de um curso da Rica Associados. Sheila, se puder. E eu já vou convidar, lá na sequência da Sheila, os nossos palestrantes para alguma consideração final de segundos. Me perdoem a correria. O convite do Dr. Jean está feito para uma nova participação. A Elielma vai conversar com o time da Correia Porto e, se aceitar, será muito bem-vindo. Uma honra recebê-lo mais uma vez aí, em uma data futura. Eu agradeço a todos mais uma vez para usar a palavra de novo e passo aqui para a Sheila. Peço, por gentileza, segure mais 3 minutinhos. Muito rápido. A Rica está lançando, em parceria com a ESPM, o Programa de Qualificação de Sucessores. A gente já faz esse programa desde 2014. Desenvolvemos esse programa com a Avon, com a Scania, com concessionárias. A gente desenvolve desde 2016 até hoje, espero que por muito tempo, com a BASF e Suvinil. E a gente está abrindo esse programa para o mercado, é a primeira vez que um programa desse está aberto no mercado. E aí a gente convida vocês, eu já tinha passado para o Reinaldo, nós temos uma página e o banner do curso, e esse curso se destina a sucessores, herdeiros e todos aqueles que se interessam pelo universo da empresa familiar. Como vocês sabem, a Rica já trabalha com isso há 34 anos, então é uma expertise nossa que a gente está abrindo para o mercado. Eu vou passar todos esses dados para vocês e aqueles que se interessarem, a gente está à disposição. Obrigada, Reinaldo. Obrigado, Sheila. Por favor, compartilha tudo lá no grupo para a gente divulgar, inclusive o desconto do associado, né? Eu não sei se você já pensou nisso, mas estou eu aqui te colocando Já, ao vivo. a gente tem um pacotão super legal para o associado. É São mesmo, eu estava brincando, é 10%, verdade? não é verdade, 10% de desconto Opa, no programa, 15%, além desses 10% de desconto, ele pode ser feito em 3 vezes, e mais 15%, que é um desconto que a SPM dá para todos aqueles que quiserem fazer curso de graduação, pós-graduação ou extensão, exceto esse curso. E aí vocês vão ter um pacotão super legal de desconto para o associado.